É isso daí, irmãos. O desafio da live é fazer a gente entender que no milênio vai ter um templo literal, vai ter sacrifícios pelos pecados literais, sem que isso contradiga a obra do Senhor, sem que isso anule a obra de Cristo. Vocês acham que a gente não tem consciência do que é o sacrifício do Senhor, irmãos? Ou vocês acham que a gente nunca leu Hebreus? A gente leu. Só que quando você passa a visão, quando você lê o profeta Ezequiel, e principalmente vê ali os capítulos do 40 ao 48 e realmente lê, gasta ali, põe os seus olhos em cada verso, você vai entender a linguagem do Espírito Santo, você vai começar a compreender. O Espírito Santo esperava que a gente fizesse isso. E ali você vai ver medidas, detalhes. Você vai ver uma planta de uma casa. O meu pai, ele é engenheiro. Ele é engenheiro agrônomo, ele tem 2 faculdades. E eu lembro que quando ele trabalhava na empresa dele, eu lembro que a gente ia lá, né? Ia eu, minha irmã, e aí ele estendia aquela planta em cima de uma mesa. Era um papel assim, semelhante papel manteiga. E aí você olhava, só via rascunho, só via quadrados, números nos cantos. E aí eu perguntava o que era aquilo, ele falava que era a planta de um determinado lugar que ia ser construído. O Senhor fez a mesma coisa em Ezequiel. Tem uma planta, uma engenharia divina do Senhor, de maneira que é impossível a gente espiritualizar tudo aquilo, ainda que tenha muitas porções espirituais. Irmãos, existe várias linhas do tempo dentro do profeta, né? Principalmente um profeta de 48 capítulos. E eu já estou conseguindo olhar para Ezequiel por capítulos verdadeiros, né? O profeta Ezequiel não tem 48 capítulos, ele tem bem menos. Por exemplo, do capítulo 40 ao 48 é um só capítulo. E antes disso, a gente poderia começar por onde? Ezequiel 34. Se você pega Ezequiel 34 e vai até Ezequiel 39, você vai ver que é um capítulo. É incrível. E o que o Senhor fez? Ele fez questão de, em Ezequiel 36, falar da restauração das 2 casas. Em Ezequiel 37, acrescentar detalhes e até falar da ressurreição. E em Ezequiel 38 e 39, falar da batalha de Gog e Magog. Vocês sabem que Gog e Magog é depois do milênio, mas também antes. A prova disso está em Ezequiel 38, alguma coisa, quando ele fala assim: não é a respeito de você, ó Gog e Magog, que eu profetizei pelos meus servos, os profetas, durante longos anos, que te traria sobre a minha terra? Mas eu vou santificar o meu nome perante os olhos de todas as nações, e vai ser sobre você. Ou seja, Deus profetizou que iria trazer Gog e Magog durante a terra de Israel. Por quem? Porque Deus, o Espírito Santo, disse que foi por muitos profetas e durante vários anos. Então isso é antes do milênio. Por isso que a profecia é dupla. Em Ezequiel 38, tem uma profecia de Gog e Magog, e em Ezequiel 39, Deus replica a profecia e acrescenta detalhes. Aí ele mistura os tempos. Mas a profecia duplicada é justamente para a gente entender que antes do milênio e depois do milênio, entendeu? E aí ele derruba Gog e Magog. Em Apocalipse 19, você vai compreender que Deus junta a besta e os reis da terra, e ele chama de Gog e Magog. O que é difícil da gente entender é que a palavra Gog e Magog vai aparecer só em Apocalipse 20 depois do milênio. Mas em Apocalipse 19, quando está a besta e os reis da terra reunidos para batalhar contra o cordeiro e contra a igreja, ou seja, a besta e os reis da terra é a besta de 7 cabeças e 10 chifres. É a besta de Apocalipse 13. Deus convida os animais e usa aquele texto de Ezequiel para participar da ceia do Senhor. Ou seja, é Gog e Magog. Né? Então ele fez questão de derrubar Gog e Magog no 38 e no 39 para depois vir o reino milenar. Não é? Em Isaías capítulo 2, Isaías tem uma visão que ele disse que nos últimos dias a casa do Senhor iria se elevar sobre o mais alto de todos os montes, e para ela iria fluir todas as nações. Sim. Deus deu para Isaías um pedacinho de uma visão que Deus daria para Daniel mais completa. Aquele monte e aquela casa do Senhor vai ser profetizada com mais detalhes por Ezequiel, mas Deus deu essa visão para Daniel. Aquela pedra que bate nos pés da estátua e se torna um grande monte e enche toda a terra, Isaías viu a partir desse momento, quando a pedra feriu os pés da estátua e tornou um grande monte. Isaías viu esse momento.
Ele não viu a estátua, ele não viu nada daqueles detalhes. Então, realmente, vai ter uma casa do Senhor, um templo literal, em cima do monte, para ela fluirão todos os povos. E Ezequiel do 40 a 48 são 8 capítulos que o Senhor vai dar instruções incríveis. E vai ter sim um templo, sacrifício pelos pecados, não da igreja, mas para as nações. E nós vamos explicar o porquê que tem que ter isso e como que isso de maneira nenhuma anularia a obra de Cristo. Pelo contrário, daria mais reverência, faria mais referência. O Cristo estaria mais honrado, e a igreja também, ao contemplarem os sacerdotes rebaixados ministrando isso a favor das nações, com o próprio Cristo presente. E aí, irmãos, são 8 capítulos que a gente não poderia apenas pegar Hebreus 10, verso 1 e resumir tudo aquilo. Em Hebreus 10, verso 1 disse que os sacrifícios que eram feitos na lei, que a lei tinha a sombra das coisas futuras, eles não podem aperfeiçoar a consciência, porque se pudesse aperfeiçoar, teriam parado de ministrar. E lá em Hebreus 10, a partir do 19, diz que não resta mais sacrifício, uma vez que Cristo veio e fez o verdadeiro sacrifício. Aí você pergunta, então por que tem que ter sacrifício no milênio? Porque o sacrifício que o escritor de Hebreus está tratando, o tema é para nós. Nós recebemos a propiciação pelos pecados, pelo verdadeiro sacrifício que é Cristo. As nações que vão restar e vão passar para o milênio, elas não vão estar debaixo dessa propiciação, porque isso foi para a igreja, para os glorificados. As nações elas vão estar debaixo de uma outra dimensão, e é isso que nós vamos falar. E olha só, eu separei aqui nesse papelzinho, não vai ter nada na tela hoje. Semana que vem nós vamos ter bastante coisa na tela. 15 pontos, e eu vou aqui ler para vocês. Eu não separei as medidas, mas se você ler Ezequiel do 40 ao 42, e eu garanto, você faz isso em 15 minutos, o Espírito Santo já vai começar a assinalar, a dar um sinal na sua mente. Olha só, Ezequiel vê um templo edificado sobre o alto monte. Primeira coisa, ele vê um templo, literal. E aí tem um muro, edifício, o Espírito Santo vai falar... Isso daqui eu estou falando só as palavras, eu não estou falando as medidas. O templo é todo simétrico, cheio de medidas. Tudo. Vai ter um muro, 2, um edifício, 3, limiar da porta, detalhes. Não vai falar só de limiares da porta, vai falar de detalhes, de medidas. Detalhes das câmeras. 5, vestíbulos da porta interior. 6, os pilares dos vestíbulos, com todas as suas medidas. 7, porta do lado oriental. 8, largura da entrada da porta. 9, o espaço em frente das câmeras e as medidas entre elas. 10, a distância entre os pilares. 11, detalhes de como se fazer as portas, pilares e vestíbulos. Deus fala, vão fazer isso, e deu as medidas. 12, os detalhes dos pavimentos das portas e medidas. 13, medidas das portas, câmeras, pilares e janelas que davam para o lado norte e para o lado sul, e o espaço entre um e outro. Cada detalhe, simetria, tudo como eles devem fazer. 14, mais detalhes sobre essas portas e as suas escadas. Tem detalhes de 7 degraus e 8 degraus. Tem pontos espirituais em alguns pontos disso? Tem, claro que tem. Mas não tem como espiritualizar tudo isso. Como é que eu vou espiritualizar todas essas medidas num templo que o Senhor fala que vai ser construído? Porque ele fala com todas as palavras. Não sei se está no 43 ou no 44, mas ele fala que vai ser construído. E o número 15, medidas e detalhes das mesas para degolação dos holocaustos. Agora, aquelas leis de Ezequiel do 40 a 48, que são bem semelhantes às leis lá que Deus deu para Moisés, vai ter muitas mudanças. Uma delas não vai ter a Arca da Aliança. O próprio Senhor, a glória do Senhor vai estar no templo e vai ser a própria expiação dos sacerdotes eternamente, mas as nações ainda devem ao Senhor. Memoriais e todas essas coisas. E tem, se vocês verem, eu vou citar aqui para economizar tempo para a gente ir para a explicação. Se vocês lerem Ezequiel do 40, do 1 ao 5, vocês vão ver que Deus pegou Ezequiel, levou num alto monte e mostrou para ele uma cidade edificada sobre o monte. E dali começa todas as medidas, de tudo, até o 42. No 43, o Senhor faz uma pausa para falar de algo espiritual e glorioso.
E depois retoma o assunto para falar de sacerdotes e sacrifícios e mais detalhes e detalhes. E no Ezequiel 48, você vai ver que a cidade está edificada, vai ter repartições de terra, uma porção pertence aos levitas, outra aos sacerdotes, outra aos que vão trabalhar no reino. E ali tem uma cidade edificada, tem 3 portas de cada lado, tem menção às tribos de Israel, ou seja, existe templo. Ponto 1. Fechou, não tem como ir contra. Aceita a palavra. Agora, por que eu digo aceita? Porque, irmão, se você entende que o reino não é no céu, que a gente não vai estar lá no céu com os anjos e a terra destruída, se você entende como o Senhor falou, como o Espírito Santo profetizou, Apocalipse 1 e Apocalipse 5, e reinarão sobre a terra, e que Jesus estará sobre o trono de Davi na terra, a partir de Jerusalém reinando sobre todas as nações, então a gente tem que estar sobre o alto monte e tem que ter um templo. Os homens não vão ficar lá no monte à toa. Irmão, se tem templo, presta atenção nisso. Para que serve o templo do Senhor? Eu estou falando de uma dimensão diferente. Hoje nós somos o santuário do Senhor. O Senhor profetizou que haveria um tempo no qual não haveria templo e que o homem seria o templo do Senhor. Mas essa dimensão que nós estamos profetizando é o mundo vindouro. É onde o Senhor vai cruzar realidades espirituais com realidades literais. Vai ter o templo que é o próprio homem vai ser templo do Senhor. As nações vão ter o Espírito Santo. Mas ainda vai ter um templo literal, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, a sombra e a realidade, tudo vai estar ali, a Bíblia em 3D. Se você entende que vai ter templo e compreende que no templo tem que ter sacrifícios, aí você começa a pensar. As nações, elas vão plantar e colher. Está escrito em vários profetas. A igreja não vai ficar plantando e edificando e bebendo do vinho e vivendo na sua casa tendo filhos. Isso é para os sacerdotes rebaixados e para as nações que restarem. Se vai ter plantação, se vai ter colheita, se eles vão comer carne, por que o Senhor não usaria tudo isso para trazer primícias para ele e para ensinar a palavra na própria prática? Por que o Senhor deixaria as nações apenas comerem carne, fazerem churrasco? Isso é a vida hoje. Se as nações vão plantar e vão colher e elas vão entender que aquilo lá no passado era uma referência a Cristo, que é a realidade, que vai estar presente no milênio, por que o Senhor não usaria isso para ensinar as nações? Então, primeiro, memorial, reverência, referências. E além do mais, apenas isso não vai aperfeiçoar a mente deles, mas todo um contexto sim vai servir de aperfeiçoar, porque quando eles trouxerem as primícias das suas plantações para os sacerdotes terrestres, eles já estão fazendo uma gratidão, uma reverência a Cristo e à igreja, porque eles vão saber que aquilo no passado apontava para uma realidade que está diante deles. O próprio Senhor e a própria igreja são primícias. Quando os sacerdotes rebaixados imolarem carnes, e isso é para pecado das nações, sim. Os próprios sacerdotes rebaixados vão fazer uma reverência a Cristo e à igreja. Ou seja, em todos os pontos, o sacrifício de Cristo vai estar sendo lembrado. Assim como nós fazemos, tipo Santa Ceia, etc. Sempre apontando para o sacrifício de Cristo. E aí Deus vai ser propício para o pecado das nações, porque elas ainda vão pecar, por causa dessas coisas e por causa do que elas vão estar fazendo. Assim, elas não vão viver mais para si mesma, não vão mais edificar prédios, casas, indústrias, elas vão viver a vida para Deus. Por isso que o Senhor vai usar, ele não vai desprezar tudo isso, ele vai usar todo esse contexto para ensinar as nações. Não é só o sacrifício pelos pecados que vai aperfeiçoar a mente deles, mas o contexto geral de todas as coisas. É justo você não compreender isso, é justo você não entender e falar, é impossível sacrifício pelos pecados, é impossível isso. Mas você vê que a gente está quebrando barreiras diante de você. Primeiro, você tem que ter uma explicação para si mesmo, de Ezequiel do 40 a 48. Não seja preguiçoso, leia, estude e explique para si mesmo. Quando você conseguir explicar tudo, aí você vai e ensina isso. Porque o que nós estamos fazendo é tudo com temor. O Senhor vai pedir conta de tudo que a gente ensina. Entendeu? A gente pode estar sendo prejudicado aqui. Ou a gente pode estar reservando alguns galadão, algumas recompensas. A gente tem consciência disso. Mas isso é justo você ter dúvidas. Mas você tem
que lê. Quando você lê o texto e aplica ao coração, as coisas começam a mudar. Isso daqui que o Senhor criou é uma charada, um desafio. Ele sabia que muitas pessoas não iriam ler, só iriam se lembrar de Hebreus. E não fariam tão mal, porque estão se lembrando de Hebreus, significa que acredita no Senhor. Mas ele sabia que pessoas iriam ler, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, iria entender esses desígnios dele. O Jesus foi interrogado pelos saduceus a respeito da ressurreição. E ele falou, olha, vocês trabalham em grande erro, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí ele citou Abraão, né, falou que Abraão, para Deus, está vivo e que haverá ressurreição, sim. E aí ele fala, e os que forem achados dignos da ressurreição, nem se casarão e nem se darão em casamento. Esse é o Mestre Jesus falando. Os que acharem dignos da ressurreição, nem se casarão e nem se darão em casamento. Aonde que está essa informação? Está nas Escrituras. Pensa que não? Está nas Escrituras. E aonde está o poder de Deus? Em fazer tudo isso real, em transfigurar o corpo. Ok, mas o Senhor Jesus não foi o mesmo que deu a visão e as instruções para Ezequiel, antes de se fazer carne? Jesus sabia, conhecia Ezequiel muito melhor que qualquer outra pessoa do mundo, que qualquer Paulo. Ele sabia que do 40-48 fala do milênio. E como que os sacerdotes do Senhor estão governando sobre as nações e estão comendo, bebendo, casando e se dando em casamento? Ezequiel do 44 em diante, está aqui, verso 15. Vamos pegar do verso 15. Ó. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as minhas prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se achegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Verso 17. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão, tudo falando para o futuro, entendeu? Usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Verso 18. Tiaras de linho lhe estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas, não se cingirão a ponto de lhe vir suor. Verso 19. Aqui. Saindo eles ao átrio exterior, ao povo despirão as vestes com que ministraram, pô-las-ão nas santas câmeras e usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifique o povo. Aqui o povo ainda está em aprendizado, ainda está em teste e ainda não é o tempo de santificar todas as nações. Isso vai acontecer só depois que Satanás for solto e eles forem provados. Aí o verso 20, vamos ver se a gente chega aqui logo no texto. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes como convém, tosquearão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão com viúva, nem com repudiada. Para que tempo é isso, irmão? Aonde que a gente vai explicar isso? Você pode discordar do estudo? Claro que pode, porque cada um tem um tempo de consciência, de entendimento. Mas você não pode dizer que isso daqui já aconteceu e que não vai acontecer. Você vai ter que arrumar uma explicação para isso. E olha o que diz na continuação. Mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel ou viúva que for de sacerdote. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, coisa que nunca aconteceu no passado. E farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, vai ter contenda no milênio, vai ter briga, casos para se resolver. Eles assistirão a ela para julgarem. Pelo meu direito julgarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas. Aqui, festas no milênio. Guardarão e santificarão os meus... dentro de um sábado espiritual, dentro de um milênio na terra, de um sábado na terra, tem sábados sendo guardado. Isaías 66:1, presta atenção nisso. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, certo? Está aqui. E a terra, estrado dos meus pés. Fechou. É o Senhor que está dizendo isso. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso?
Olha o que ele associou. Que quando houver uma casa edificada por ele, seria o lugar do repouso dele. Aqui está apontando para o milênio. Irmãos, quando Estevão leu isso daqui, ele compreendeu que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O próprio Salomão, quando terminou de edificar a casa de Deus, 7 anos edificando, ele falou: por acaso o Senhor habitaria nesse lugar? Nem o céu dos céus podem conter o Senhor. Então eles sabiam que o Senhor mesmo estava no céu, aqui, ó, onde está o trono dele, e que a terra era apenas estrado dos pés, e que aquele templo era uma figura presencial do Senhor. E Estevão compreendeu que o lugar onde o Senhor habita é dentro do homem. Só que Estevão, ele estava tratando de algo que era, irmãos, para aquele tempo. Olha só, o verso 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, ou seja, a mão dele criou os céus e a terra. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Olha só, o Espírito Santo está profetizando algo que serviria para uma instrução espiritual para o tempo dos apóstolos e para o nosso tempo. Eu vou provar isso para vocês. Estevão entendeu. Se o Senhor está falando, o céu é o meu trono, a terra onde eu coloco os pés. Vocês acham que eu vou habitar nessa casa? Era para eles entenderem que o Senhor já está dando dicas. Era para eles entenderem que o sacrifício apontava para algo do Filho, que o azeite apontava para algo mais sublime, que o templo era só uma figura. O próprio Isaías, quando profetizou Isaías 53, ele falou do Filho conscientemente. Não pensa que Isaías profetizou o sacrifício de Cristo lá em Isaías 53? E quando ele acabou de profetizar, ele disse: meu Deus, o que eu falei? Eu anulei a lei. Eu estou falando que a alma de alguém foi entregue como oferta pelo pecado e que ele vai ficar satisfeito com o trabalho da sua alma. Eu anulei o sacrifício? Eu anulei a lei de Moisés? Não. O Espírito Santo tomou Isaías e ele entendeu coisas profundas. Entendeu? Agora, qual é a prova que esse verso de Isaías 66 serve para dois tempos? Primeiro, que o Senhor diz que o lugar do repouso dele é quando tiver um templo edificado. Hoje nós somos o templo do Senhor, mas ainda não é a vontade plena do Senhor. Tanto é que os sacerdotes diz que homens foram comprados para serem sacerdotes para reinarem sobre a terra. Nós estamos fazendo uma espécie de exercício. Não é a plena vontade do Senhor ainda. O Senhor quer nos glorificar para a gente exercer um sacerdócio sublime no milênio. Agora compara o que eu li com Ezequiel 43. Deixa eu buscar o texto aqui que eu não anotei ele. Mas é importantíssimo comparar os dois textos. Olha aí, vamos pegar do 5, né, para ficar um contexto legal. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Isso daqui é uma frase chave dentro desse livro, que desbloqueia grandes coisas. Inclusive, desbloqueia até aquela porta que está em Ezequiel 44. Aqui está a chave. Se tem uma porta em Ezequiel 44 que está fechada, aqui está a chave. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs em pé junto a mim, e o Senhor me disse: filho do homem. Vocês conseguem ler português, né, irmãos? Olha só. Este é o lugar do meu trono. Lembrou de algo? E o lugar da planta dos meus pés. Espera aí. O profeta Isaías não disse que era o céu, o lugar do trono dele? O trono está na terra. E o lugar da planta dos meus pés, também na terra. Onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles e nem seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus monumentos. Olha só, o que o Espírito Santo fez? Ele cruzou Isaías com Ezequiel, e tem uma relação muito grande esses dois profetas, entre esses dois. Muito grande. Em Isaías, o céu é o meu trono, a terra é estrada dos meus pés. Em Ezequiel, a terra é o meu trono. E aqui também, o lugar que eu vou pôr a planta dos meus pés. Significa que o Senhor está sentado sobre o trono de Davi, sobre o monte Sião, na terra, reinando. Ou seja, tem um templo literal. De fato, esses dois textos ajudam a gente a entender isso.
A gente não gosta de bater o martelo, não, mas nisso eu bato o martelo. Não tem como falar que aconteceu. O Ezequiel do 40. Por que Gog e Magog caiu no 38 e 39? Por quê? Porque a pedra veio, bateu nos pés da estátua, ou, em Daniel 7, o ancião de dias veio, fez justiça aos santos e estabelece o reino.